Iniciaremos a resolução de mais uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, caderno 5. Amarelo, questão 52, azul, questão 150, verde, questão 137 e cinza, questão 148. Uma fábrica de tijolos ecológicos com 3 funcionários, cada um trabalhando 6 horas diárias, produz 720 unidades por dia. Para atender ao crescimento da demanda por esse tipo de tijolo, essa fábrica passou a ter 5 funcionários, cada um trabalhando 9 horas por dia, aumentando assim sua capacidade de produção. Todos os funcionários produzem igual quantidade de tijolos a cada hora, independentemente de trabalharem 6 ou 9 horas diárias. O número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção é. Então, é uma questão muito simples, elementar demais, envolvendo regra de 3 composta. Qual é o procedimento básico para a resolução de problemas envolvendo regra de 3, simples ou composta? A primeira preocupação do candidato é identificar as variáveis. É essencial você identificar as variáveis e identificar de forma correta. Por exemplo, tem uma variável aqui, horas por dia. Se você colocar só horas, dependendo da situação, você pode alterar entre uma razão direta ou uma razão inversa. Então, siga criteriosamente o que ele diz. Ele fala de número de funcionários, horas por dia, e não apenas horas, e produção em unidades. Então, ele diz que 3 funcionários, trabalhando 6 horas por dia, produzem 720 peças, 720 unidades de tijolos. Depois ele fala que aumentou para 5 funcionários, aumentou para 9 horas por dia e quer saber a produção, a quantidade fabricada diariamente após as alterações. Depois que você montar as estruturas, cada unidade no seu devido lugar, você vai orientar onde você tem o valor procurado. Alguns orientam para cima, outros orientam para baixo. Isso faz alguma diferença? Nenhuma. Por quê? Orientar para baixo só significa que, se você tem uma grandeza diretamente proporcional, essa grandeza estará apontada para baixo. E se você tem uma grandeza inversamente proporcional, essa grandeza estará apontando para cima. Só isso. Dessa forma, se você, ao invés de orientar para baixo, se você orientar para cima, o que vai acontecer? Todas as grandezas diretamente proporcionais apontarão para cima e todas as grandezas inversamente proporcionais apontarão para baixo. Ou seja, diretamente proporcional será no mesmo sentido e direção que você estabeleceu. Inversamente proporcional, mesma direção, sentidos contrários. Apenas isso. Então, se você acha melhor orientar para baixo, show de bola. Se acha melhor para cima, do mesmo modo. E agora, o que eu faço? Cuidado, você sempre vai fazer a relação do que você conhece para o que você não conhece. Se você fizer o contrário, você pode se confundir. Então, você sempre vai trabalhar a partir do que você conhece para o que você deseja encontrar. Como assim? Eu sei que se eu trabalhar 6 horas por dia, eu vou produzir 720 unidades. Se eu trabalhar mais, eu vou produzir mais ou menos unidades? A pergunta é simples. Eu trabalho 6 horas por dia, eu produzo 720 unidades. Se eu trabalhar mais, eu vou produzir mais ou eu vou produzir menos? Se a resposta for mais ou menos, é diretamente proporcional. Se você aumenta um e o outro diminui, é inversamente proporcional. Só essa é a lógica, é apenas isso. Então, se eu trabalho 6 horas por dia e produzo 720, se eu trabalhar mais, eu vou produzir mais, então, diretamente proporcional. Como eu orientei para baixo, a setinha também está orientada para baixo.
Agora, eu esqueço hora por dia e venho para número de funcionários. E vou perguntar do que eu conheço para o que eu quero determinar. Se eu tenho uma empresa com 3 funcionários e produzo 720 peças, se eu aumentar a quantidade de funcionários, considerando que, independentemente de trabalharem 6 ou 9 horas diárias, a produtividade é igual. Se eu tenho 3 funcionários e eu produzo 720, se eu aumentar o número de funcionários, eu vou aumentar a minha produtividade. Se os dois lados aumentaram, se a coluna funcionários aumentou, se a coluna produção aumentou, diretamente proporcional. Como eu orientei para baixo, também para baixo. Só isso. Orientação é só para isso, para que você tenha noção de que, ao comparar horas por dia de produção, ambas diminuem ou ambas aumentam. Produção e funcionários. Se eu aumento funcionário, aumenta a produção. Se eu diminuo funcionário, diminuo a produção. Então, diretamente proporcional. Se eu tivesse orientado a setinha para cima, estariam as 3 para cima. Só isso. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a coluna onde eu tenho o que eu desejo encontrar, vou transformar em fração, vou igualar e vou multiplicar por todos os outros. Se eu tivesse 3 colunas, eu multiplicaria pelas 3 colunas. Qual é a única e principal finalidade das setinhas? É você saber se é diretamente proporcional, vem para cá exatamente do jeito que está. Eu não preciso inverter fração. Então, 720 está para x, assim como 6 está para 9. Número de funcionários também não é diretamente proporcional, então eu não vou inverter, vezes 3/5. Só isso. Agora é continha. Como você vai fazer continha? Tem aluno que adora fazer conta. Como assim? Ele faz 5 vezes 9 vezes 720, multiplica 6 vezes 3, que dá 18x, e depois ele divide tudo. 720 vezes 9 vezes 45, ele divide por 18. Tem aluno que adora fazer conta. Se é o seu caso, parabéns, faça suas continhas. Eu prefiro dividir. Ao invés de multiplicar para depois dividir, eu prefiro dividir. Como? Eu vou multiplicar em x ou em cruz, do jeito que você achar melhor. E eu vou ter que 3 vezes 6 vezes x é 720 vezes 5 vezes 9. E agora eu vou dividir. O x é 720 vezes 5 vezes 9 dividido por 3 vezes 6. Por que eu não multipliquei? Porque eu vou dividir depois. Então é melhor eu dividir logo, porque eu vou dividir em números menores. 6 dividido por 6 dá 1. 720 dividido por 6 dá 120. 3 dividido por 3 dá 1. 120 dividido por 3 é 40. 40 vezes 5 dá 200. 200 vezes 9 dá 1.800. Percebam como é muito mais fácil você dividir, trabalhar com termos menores e chegar a um resultado mais rápido e facilmente. Então, crie esse hábito. Ao invés de multiplicar para depois ter que dividir números enormes, você faz o produto, deixa indicado, simplifica o que é possível e quando você for fazer a multiplicação, você fará com números bem menores. Ao invés de multiplicar 720 vezes 5 vezes 9 e dividir por 3 vezes 6, você vai multiplicar 40 vezes 5, que é muito fácil de ver, 20, 0,200, vezes 9, 1.800. Então, é muito mais fácil. Repito, uma questão muito elementar, muito simples, cuja resposta está no item D de dado, 1.800. Espero que tenha gostado. Se gostou, é o de sempre. Curta, comente, compartilhe e, se possível, inscreva-se no canal. Dizem que os algoritmos adoram quando os ouvintes ou aquelas pessoas que têm acesso ao conteúdo fazem algum comentário, curtem, comentam. Se você simplesmente sequer chegou até aqui, fica o meu muito obrigado assim mesmo. Até a próxima. Valeu!